meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Semana de estaduais, né? Finalmente a gente teve alguns times entrando com os times titulares, outros ainda estão levando um certo tempo para digerir esse rendimento, né? Entrar com os titulares em vez dos times reserva, time B. Mas enfim, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo na Rede com o Todaro. Meu nome é Gabriel Todaro, eu sempre trago análise dos principais times da Série A do futebol brasileiro, né? Sempre os 20 clubes da Série A estão aqui permeando o canal de análises de todos os campeonatos que eles vão disputar ao longo de 2025, e aí 2026 são outros clubes, né? Já que descem 4, sobe 4. Bom, vamos começar então, cara, depois do seu like, depois do seu comentário aí, deixando a sua opinião do jogo do seu time ou do time rival, eu vou começar a conversar com vocês. Bom, Red Bull Bragantino e Velo Clube foi o jogo que abriu essa rodada, né? Que começou lá na quarta-feira. Tivemos muitos jogos na quarta-feira, 13 jogos na quarta e depois 6 jogos na quinta-feira, né? Campeonato estadual é isso mesmo, né? São vários jogos no dia, já que são 20 clubes na Série A, esses 20 jogos são espalhados ao longo das datas marcadas. Bragantino começou, a primeira vitória do Bragantino, né? E o gol saiu só no finalzinho do jogo, né? O Lucas Evangelista fez o gol da vitória do Bragantino por 1-0. Né, aos 95 minutos do segundo tempo, né, para praticamente os 50 minutos da etapa final, o Bragantino fez 1-0. Mas o Massa Bruta criou, teve mais chance, teve mais posse de bola, mas faltou, obviamente, a efetividade. É praticamente o que acontece com a equipe, que aconteceu com a equipe no ano passado, né? O time teve mais criatividade, o time criava bastante, mas não conseguia converter. Nesse ano, inclusive, isso se repetiu, com o agravante de continuar ainda falhando defensivamente. Contra o Velo, isso não aconteceu, né? O time foi muito bem defensivamente, não deu muitas oportunidades para o Velo Clube, mas faltou, obviamente, a efetividade na frente. Acho até que o Bragantino contratou bem para essa temporada, né? Trouxe o Pita e outros jogadores ali para rechear esse setor ofensivo, mas eu acho que ainda falta um entrosamento e, né, superar o ano passado e conseguir uma boa evolução para esse 2025. Para ser diferente do ano passado, né? Que o time brigou para não cair. Também na quarta-feira tivemos o Flamengo vencendo por 5-0, que depois da expulsão as coisas ficaram mais fáceis para o Flamengo, né? Obviamente era o lanterna, o vice-lanterna do Campeonato Carioca, e o Flamengo conseguiu vencer com muita tranquilidade por 5-0. Felipe Tereza, Wallace, William, Carlinhos 2 vezes e Guilherme Gomes fizeram os gols do Mengão em cima do Bangu, lá no Maranhão. Olha, quase fiz uma rima aqui para vocês. Foi um jogo, cara, de muita tranquilidade do Flamengo no jogo, né? E esse 5-0 resume muito bem isso. No próximo jogo, nesse final de semana, os titulares devem estar em campo, né, para apresentar para a torcida aí contra o Volta Redonda. Esse jogo foi assim, interessante de acompanhar esses titulares do Flamengo jogando. Na quarta também, os titulares do Cruzeiro perderam por 1-0 para o Atlético. Né, o time comandado pelo Fernando Diniz, vamos ver até quando ele vai durar no cargo do Cruzeiro, perderam por 1-0 o gol do Fabrício Bruno, o gol contra do Fabrício Bruno. Cara, foi um jogo onde o Cruzeiro demorou muito para acontecer as finalizações, né? Até o gol, inclusive, do Atlético, o Cruzeiro não tinha acertado nenhuma finalização no gol. Isso é pouquíssimo, né? Se a gente lembrar que é o Diniz, que prioriza o futebol bonito, o futebol não sei das quantas, e recorrentemente isso não está acontecendo. Contra o Fluminense, quando ele comandava o Fluminense, isso não acontecia, o time desempenhou um dos seus piores anos de 2024 com o Diniz como técnico. Vale lembrar a passagem dele pela seleção brasileira, que foi pífia, né, risória, e isso está se resultando por enquanto no Cruzeiro também. Fechou o ano no Cruzeiro muito mal, vice na Copa Sul-Americana, né, ficando de fora da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, e começa 2025 com uma grande interrogação, visto que o Cruzeiro contratou jogadores caríssimos, jogadores renomados em seus clubes, né? Tem o ídolo do Corinthians no gol, que é o Cássio, o ídolo do Flamengo, que é o Gabigol, o ídolo do Palmeiras, que é o Dudu, outro ídolo do Corinthians, que é o Fagner na lateral direita, e o time não consegue render. Isso, obviamente, cria uma interrogação na cabeça do Diniz, na cabeça dos torcedores também do Cruzeiro, do que esperar para 2025. Obviamente, as expectativas são altas, mas será que, com o comando do Diniz, esse time irá respondê-las na mesma altura? E isso também pode ser não só culpa do Diniz, tá? Mas eu acho que é por conta dos trabalhos recentes dele. Então fica essa dúvida, né? Essa é a primeira vitória da história do Atlético em cima do Cruzeiro. Essa aconteceu pela primeira vez. E o Diniz é conhecido mesmo por conseguir esses feitos inéditos negativos. O Atlético Mineiro empatou em casa em 1-1 contra o Democratas GV, né, de Governador Valadares. Ficou no 1-1.
com o time em reserva, né? Não tem como a gente analisar muito esses jogos com as reservas, mas foi um bom jogo do Galo, da molecada segurou bem ali e tá segurando o Rojão muito bem até a volta do time titular. Dudu Cruz fez o gol do Atlético Mineiro e Luan Augusto fez o primeiro gol do jogo, né? O gol do Democrata logo no comecinho do primeiro tempo. O Juventude também estreou com os titulares no Gauchão e venceu por 2-0, né, 2 gols do Gilberto, novo centroavante do Jaconeiro, para essa temporada. Cara, foi um jogo onde o Juventude foi bem, desempenhou bem, jogou muita bola, né, conseguiu dominar ali o Ipiranga com certa tranquilidade, fez um gol no primeiro e outro gol no segundo tempo. Isso mostra a força do Juventude, não só dentro de casa, mas contra o Boca Juniors o time também fez um bom jogo, né? Criou bastante, conseguiu levar perigo, obviamente era o Boca Juniors, né? A gente esperava uma vitória realmente do Boca em cima do Juventude, mas nesse jogo de estreia no Campeonato Gaúcho, por exemplo, a equipe foi muito bem, e tem que ser louvado isso com certeza. Também pelo Gaúcho, os titulares do Internacional empataram fora de casa contra o Guarani de Bagé por 2-2. Ian Felipe fez os 2 gols do Guarani, e Alan Patrick de pênalti, obviamente, né? O Alan Patrick, a maioria dos gols que ele faz pela intenção de pênalti, mérito do jogador que consegue cobrar muito bem as penalidades. E Vitor Gabriel empatou para o Inter, né? Lembrando que o Inter sai na frente com o Alan Patrick, sofre a virada com os 2 gols de Ian Felipe em 2 minutos, aos 40, aos 42 do primeiro tempo, e no comecinho do segundo tempo o Inter empata. Foi um jogo onde o Inter teve mais oportunidades, principalmente depois do gol de empate, dominou a partida, sufocou o Guarani, mas não conseguiu efetivar isso. E desses times que estão começando a temporada abaixo de questão de efetividade, de dominância do adversário, eu vou muito levar para a parte física, né? A gente está no começo do ano, no começo da temporada, e não tem como a gente exigir que esses times dominem. Óbvio que depois do campeonato estadual, ou um pouco mais da metade do campeonato estadual, isso vai mudar, né? Eu vou começar a analisar isso e levar isso em conta como um ponto negativo do time na temporada. E nesse momento, de primeiro jogo do Inter, por exemplo, pelo Gauchão, não tem como a gente cobrar isso. Né? O Inter está começando a temporada e a gente pode esperar isso mais para frente. Né? E o Inter tem qualidade no elenco, eu gosto muito do elenco do Inter, vejo muita qualidade nesses jogadores e eu acho que pode render bons frutos nessa temporada. Principalmente, cara, se manter o Roger Machado, que ele não caia em qualquer turbulência que o Inter passe na temporada, que permaneça até o final, pelo menos de 2025, para a gente ver e fazer esse saldo, né? Ele merece ter um time bom, merece ter uma oportunidade boa, e ele se preparou muito para treinar o Internacional. A gente viu isso no final do ano passado, onde o Inter quase ficou ali brigando pelo título, né? Quase não, né? Brigou pelo título até o final. Se não fosse a derrota contra o Botafogo, poderia muito bem ter brigado pelo título do Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe com muito talento. Isso também foi apresentado pra gente, para mim, pelo menos que viu o jogo, contra o Guarani. O Corinthians venceu em casa também no meio de semana, na quarta-feira, por 2-1. Lembrando que eu estou falando só de jogos de quarta-feira, para vocês terem uma noção de quantos jogos aconteceram na quarta. O Corinthians venceu o Água Santa por 2-1 em casa. Alex Santana fez o primeiro gol do jogo. João Pedro fez o segundo a favor do Corinthians, né? O Corinthians abriu 2-0 e sofreu o gol do Água Santa com o Netinho aos 23. Ainda poupando algumas peças, né? O Corinthians está numa questão lenta ali de físico, né, de apresentar o físico, questão física, questão muscular. Então o time consegue muito bem na primeira etapa e no segundo tempo acaba sofrendo um pouco mais. Questão de desempenhar, questão de pressão alta, questão de construção de jogadas. Então geralmente o Corinthians está começando a definir o jogo no primeiro tempo, abrindo 2-0 ou segurando 2-1. E o time tem qualidade para isso, para defender, pelo menos com o Ramon Menezes ali no banco. O time consegue segurar muito Ramon Menezes ou Ramon Dias? Enfim, o técnico Ramon consegue segurar muito bem o seu time no setor defensivo. Vamos ver como que vai ser no final de semana contra o São Paulo do Morumbi. É um jogo que também promete muito, eu tenho muita expectativa que esse jogo seja um baita no jogo de futebol. Dificilmente o São Paulo vai querer perder em casa e dificilmente o Corinthians vai querer desempenhar ruim nesse começo de ano. Tá vindo uma sequência muito boa de jogos. Mas o segundo tempo do Corinthians é um ponto de interrogação também. A equipe precisa desempenhar melhor e adquirir esse físico, porque no Campeonato Paulista a gente já está no terceiro jogo. Né? Estamos indo para o terceiro, né? Na verdade. É isso, né? Começou final de semana, quarto jogo, né? E o terceiro foi nesse meio de semana. Então, quarto jogo de 12, né, a gente já está indo para praticamente um terço do campeonato. Já está indo embora. Né? E o Corinthians está indo bem. Está 3 jogos, 3 vitórias. Está a única equipe 100% do Campeonato Paulista.
Vamos falar agora de Botafogo. Peraí que houve um probleminha aqui na minha internet. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Aí pronto, voltamos. Vamos falar agora de Botafogo e Volta Redonda, né? O Botafogo perdeu em casa de novo. Era o Newton Santos, o Volta Redonda venceu por 2-1. Fez o primeiro gol do jogo com o Gabriel Bahia. O Botafogo empatou com o Matheus Nascimento. Primeiro gol do moleque no ano, né? Tá recebendo mais oportunidade nesse Sub-23 do Botafogo nessas primeiras rodadas. Não acho que vai ser aproveitado com o time titular. Pode acontecer que talvez o Patrick de Paula, outros jovens ali sejam aproveitados, mas ele, na questão de ataque, obviamente, tem uma lacuna no ataque do Botafogo. Isso pode render, né, ao longo da temporada, uma chance para ele, mas questão de futebol ali, ele está um pouco abaixo. E o Bruno Santos colocou o Volta Redonda de novo na vantagem, ainda no primeiro tempo. Foi um jogo onde o Botafogo tomou muitos sustos, né, principalmente no começo do jogo, onde tomou o gol do Gabriel Bahia. E mesmo sem estrear os titulares, cara, ainda tá difícil da gente analisar a questão do Botafogo ali, né? Mas vai ficando longe da classificação e não tem muito o que esperar de um time que tá sem técnico, né? Acho que eu vou bater sempre nessa tecla quando falar do Botafogo, até conseguir um técnico, até o John Textor se mexer e o Botafogo adquirir um técnico para essa temporada. É vergonhoso o Botafogo tá no meio já de janeiro, passando por janeiro quase, e não ter tido nenhum técnico anunciado ainda para fazer essa pré-temporada com o seu elenco. Vai pegar de novo um time em andamento, um campeonato em andamento, e torcer para acontecer algum milagre igual foi com o Arthur Jorge agora nessa última temporada. Isso é difícil, tá? Porque um raio dificilmente cai duas vezes no mesmo lugar. Pela Copa do Nordeste, o campeonato que eu mais gosto de acompanhar, são jogos sempre muito interessantes. O Sport venceu fora de casa o Ferroviário por 2-1. Né? O Sport saiu na frente com o Gustavo Maia no comecinho do segundo tempo, depois sofreu um empate com o João Vitor, e no final do jogo o Sport conseguiu colocar de novo a sua em vantagem com o Matheus Alexandre, né? São jogos muito duros, jogos muito equilibrados, principalmente nesse começo de temporada que vai levar um tempo ainda para esses times, como eu falei, vou voltar a repetir insistentemente nisso, vai demorar para esses times desempenharem o futebol que a gente espera, de jogarem o que a gente espera que eles joguem. Então esse 2-1 do Sport é bom para dar aquela tranquilidade, começar com os 3 pontos, mas são jogos duros, e a Copa do Nordeste é muito equilibrada nesse sentido também. Também pela Copa do Nordeste, falando de equilíbrio, o Vitória empatou fora de casa com o CRB em 2-2, Anselmo Ramon fez o primeiro gol do jogo a favor do CRB, Janderson empatou pro Vitória, de novo o CRB saiu na frente com o Léo Pereira, mas o Nery, zagueirão do Vitória, empatou a parada 6 minutinhos depois, no segundo tempo. Bom jogo, né, com bem equilibrado, como eu falei, com boas chances, né, fica no empate, mas o Vitória tentou bastante vencer, só faltou realmente a qualidade no setor ofensivo, que está pecando nesse começo de ano. Né? Se encaixar isso nessa pré-temporada, pode render bons frutos, quem sabe uma classificação para a Libertadores e seguir o rival, como foi o Bahia no passado, que conseguiu uma vaguinha na Liberta. Também na Copa do Nordeste, o Ceará perdeu fora de casa para o Náutico. O jogo aconteceu lá nos Aflitos, o torcedor gremista gosta muito desse estádio, e Paulo Sérgio fez o gol da vitória do Náutico. Foi melhor e merecia realmente vencer essa partida em comparação do Ceará. Começa um pouco mal a Copa do Nordeste, mas o Ceará começou desempenhando, no cearense, né, começou desempenhando muito bem. Campeonato Paulista agora é um jogo que eu vou me estender um pouco mais, porque é o primeiro clássico do ano que a gente teve. Não vou levar em conta os jogos da FC Series, porque não são amistosos, né? Não tem por que a gente levar em conta esses jogos. O Palmeiras venceu de virada a equipe do Santos, sim. O Santos saiu na frente com o Guilherme, né, num gol que a bola desviou na barreira e acabou tirando completamente o goleiro Everton da jogada. No primeiro tempo, o Santos teve mais, como posso dizer, domínio de criatividade, né? Foi mais agudo do que o Palmeiras no jogo. O Palmeiras teve a primeira chance logo no comecinho, na saída de bola, levou um perigo para a área do Santos, depois demorou muito para isso repetir. O Santos gostou um pouco mais da partida no primeiro tempo, levou mais perigo, conseguiu fazer o seu gol, e na sequência o Soteldo quase faz o 2-0, se abrisse ali seria muito difícil o Palmeiras virar esse jogo. No segundo tempo, e aí entra a questão que eu falei do Corinthians, né? A questão física do Santos pesou muito nesse jogo, assim como a questão física está pesando muito no Corinthians. Logo no comecinho do segundo tempo, notei que o Santos começou querendo se defender, né, dando muito a bola para o Palmeiras, deixando o Palmeiras tocar a bola, e o Palmeiras estava realmente tocando a bola de uma maneira muito mais lenta no primeiro tempo, com dificuldade de transição,
por conta das mexidas e dos times mesmo, né? Não é um time habitual, o time titular do Abel que foi em campo na quarta-feira, e estava tendo essa dificuldade de entrosamento. Só que, no segundo tempo, com a entrada de alguns titulares, questão de Marcos Rocha na questão, que tem um entrosamento melhor com o Estevão, o Palmeiras começou a ter uma troca de passes mais rápida entre os laterais e o sistema ofensivo. Questão do Maurício e dos outros atacantes. Isso facilitou a vida do Palmeiras, onde o Palmeiras teve mais domínio, o Palmeiras teve mais finalizações na segunda etapa, e o Santos praticamente não jogou o segundo tempo, só foi jogar depois do gol da virada do Palmeiras nos acréscimos. O Thales, moleque da base, aí empatou o jogo a favor do Palmeiras logo aos 67, 12 minutinhos do segundo tempo, 22 minutos do segundo tempo, ele colocou o Palmeiras no empate, e ali nos acréscimos, com o Palmeiras insistindo depois de ter feito o empate, insistindo mais, indo mais para cima, sufocando o Santos, o Palmeiras conseguiu fazer o 2-1 e decretar essa vitória de virada em cima do Santos. Baita vitória do Palmeiras, méritos totais da equipe do Abel Ferreira, mas fica essa questão do Santos, né? Assim como o Corinthians, o time sente demais o físico. Não acho que talvez seja problema de rodagem de elenco, não. Acho que é problema de físico mesmo, de preparação física, foi feita com esses jogadores desde a última temporada. Lembrando que o Santos entrou de férias um pouco mais cedo do que os times da Série A, porque a Série B acaba antes, e o time teve mais tempo para trabalhar, só que isso não aconteceu, né? Então, fica essa questão aí do Santos, porque eu acho que a equipe poderia ter desempenhado um pouquinho melhor, principalmente jogando em casa, que foi onde falhou. Fechando os jogos de quarta, o Brasil de Pelotas empatou em 0-0 com o Grêmio, jogando em Pelotas, e foi um jogo muito fraco. Muito abaixo, com poucas finalizações. As finalizações do jogo, por assim dizer, só aconteceram nos acréscimos da partida, para vocês terem uma noção. Com a exigência de um dos dois times querer vencer, não aconteceu, ficou nesse 0-0 xoxinho mesmo, fraquinho de acompanhar. Mas é o primeiro jogo do Grêmio do ano, né? Não tem muito que a gente cobrar do Grêmio também. Não teve nenhum amistoso como o Juventude jogou contra o Boca, ou o Inter jogou contra o México. Né? Não teve essa questão. Quinta-feira, 6 jogos de quinta-feira, o Mirassol venceu fora de casa o São Bernardo por 2-1. Reinaldo fez o primeiro gol do jogo de pênalti aos 10 minutos, depois João Vitor colocou o Mirassol em vantagem de 2 gols, mas na sequência, 9 minutos depois, o Felipe Azevedo colocou o São Bernardo de novo no jogo e conseguiu fazer 2-1. Mas não conseguiu vencer, não conseguiu empatar o jogo, apesar do número de finalizações, né? 21 finalizações do São Bernardo em todo o jogo. Faltou qualidade também. O Mirassol consegue se segurar, consegue esses 3 pontos muito importantes, perde na estreia para o Santos, consegue uma excelente vitória em casa por 6-0 em cima do Água Santa, e essa outra vitória fora de casa contra o São Bernardo, que é uma equipe muito dura, uma equipe que joga muito bem, e está na Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive. Bom um jogo do Mirassol, é uma equipe que eu colocaria para vocês ficarem de olho aí ao longo do Campeonato Paulista, porque pode ser que o Mirassol seja uma pedra no sapato de algum grande aí. Principalmente na Série A também. Vamos ver como que vai se desempenhar o Mirassol até lá. Mas vai se tornando uma equipe muito interessante de acompanhar. Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu o Motoclube por 2-0. E eu vou tocar um pouquinho na ferida, tá? O Fortaleza saiu na frente com um gol de pênalti muito mal marcado, né? O jogador nitidamente estava fora da área e toca com a mão na bola. Não temos VAR nessa edição, nesse início de Copa do Nordeste. O Lucero não tem nada a ver com isso, cobrou muito bem, fez 1-0 para o Fortaleza. Mas, se não fosse esse 1-0, o Fortaleza iria vencer o Motoclube de tranquilidade. Se não fosse gol de pênalti, aliás, o Fortaleza iria vencer com tranquilidade a equipe do Motoclube, cara, porque tava numa avalanche absurda, né? O Fortaleza tava dominando o jogo, eram poucas as chances que o Fortaleza dava ao Moto, e, cara, ia sair o gol uma hora ou outra do Fortaleza, tanto que no final do segundo tempo o Iago Pikachu fez o 2-0, no amplo domínio do Leandro Piscina no segundo tempo também. Então, assim, o Fortaleza insistiu em fazer 2 gols, depois que fez o gol, sentou um pouco mais no placar, relaxou, e aí foi onde o Moto conseguiu levar um pouco mais de perigo, mas até aí já estava 2-0. Falar que foi prejudicado, foi isso ou foi aquilo, o Motoclube na verdade não quis jogar no primeiro tempo, né? Foi sufocado com muita tranquilidade pelo Fortaleza e acabou pagando o preço. Ia sair esse gol de pênalti ou ia sair um outro gol na sequência. O Fortaleza estava realmente dominando o Motoclube no Presidente Vargas. No Morumbi, o São Paulo venceu por 1-0 a equipe do Guarani, e de bom, gol do Luciano, e de bom nesse jogo, só a estreia do Oscar, porque futebol mesmo ficou para a próxima partida contra o Corinthians, né? Só isso que eu espero, porque o time não jogou bem, né? Foi um jogo muito lento, muito arrastado,
com poucas oportunidades, pouca emoção no jogo. Mas enfim, né, fica aí o crédito do Oscar ter estreado, estreou muito bem, com passes decisivos, boa triangulação entre ele e o Lucas, ele caindo para os lados, é onde a equipe do São Paulo mais funcionou, né, entrosamento com o Igor Vinícius e também com o Enzo, né, Enzo Fernandes, né, funcionou muito bem com essas duas maneiras. Vamos ver contra o Corinthians, que tem uma marcação muito melhor que a do Guarani, e o São Paulo pode encontrar alguma dificuldade, não acho que isso vai acontecer. Mas vence esse jogo, não convence, mas enfim, começo de temporada, o segundo jogo do São Paulo oficial no ano. Foi fazer a burrada de jogar fora dos Estados Unidos e acabou pagando o preço no entrosamento. O Bahia venceu por 4-0 a equipe do Sampaio Correia, Eric, Luciano Rodrigues, Alan James, gol contra, e Eric Pulga, que fez o primeiro gol a favor com a camisa do Bahia na temporada, ele que veio ali de transferência do Ceará, colocou o Bahia com 4-0. Mano, foi um amasso do Bahia em cima do bom time do Sampaio Correia, né? O Sampaio Correia ainda não tinha sofrido gols na temporada. Acho que era o terceiro jogo dele, não tinha sofrido gols, é um saldo muito positivo, mas acabou sofrendo esse 4-0. É um penhasco entre as duas equipes que são de qualidade, mas o Sampaio é um bom time, a Bolívia querida é um bom time e estava jogando bem até os 14 minutos, onde saiu o gol do Eric, que colocou o Bahia na vantagem. No Campeonato Carioca, com os titulares agora, o Fluminense venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 3-1. O Keno fez o primeiro gol do jogo, o Cânio fez o 2-0 de pênalti, Romarinho descontou para a Portuguesa e aí no segundo tempo o Fluminense colocou a pá de cal na Portuguesa. Tava um bom jogo, né? Até o terceiro gol a Portuguesa estava querendo o jogo, estava conseguindo disputar, estava conseguindo ir para cima, mas aí sofreu o terceiro gol do Fluminense aos 59 minutos, aos 14 ali do segundo tempo, e morreu em campo, né? Não conseguiu mais pressionar o Fluminense como estava fazendo. Fica esse saldo importante pro Flu, e depois do gol, cara, o jogo abaixou muito de ritmo, a Portuguesa não queria mais atacar, se expor tanto na defesa, o Fluminense não queria cansar tanto o seu elenco, mas foi uma boa vitória do Fluminense, né, com os titulares em campo. Com os titulares também, o Vasco venceu o Madureira lá no Amazonas, cara, que tortura para os jogadores do Vasco, irmão, jogar no Amazonas ali com, sei lá, 40 graus de noite com a umidade lá em cima, mas o time foi bem, venceu por 2-0, foi um jogo equilibrado, não acho que o Vasco dominou as ações, teve mais oportunidades, mas o Madureira é um bom time também, levou algum perigo ao longo do jogo. Mas o Paulinho fez o primeiro gol do jogo a favor do Vasco, não é o Paulinho que tá no Atlético, que tá no Palmeiras, que passou pelo Atlético, e o Veguete fez o 2-0 nos acréscimos do segundo tempo. Cara, bons jogos interessantes ao longo dessa semana, ainda estamos na engrenagem, começando a rodar, né, tá difícil, os times estão jogando com as reservas, mas eu acho que a partir desse final de semana, com a entrada dos últimos titulares, né, questão de Flamengo, questão de Botafogo, acho que as coisas podem mudar. Né? Vai ser interessante acompanhar os estaduais agora daqui para frente, porque assim, tudo bem, é perfeitamente compreensível que eles descansem, mas daqui a pouco tem Super Mundial, daqui a pouco tem Libertadores acontecendo. Esse ritmo precisa estar começando a acelerar para começar a temporada de fato em alta, que é o que a gente espera do futebol brasileiro, que eu estou esperando muito esse campeonato brasileiro desse ano, que promete ser um dos campeonatos mais malucos da nossa história. É isso, meus queridos, se você não curtiu o vídeo, chegou até aqui e não curtiu o vídeo, está de brincadeira, né, velho? Deixa o like aí, se inscreve no canal, vai me ajudar muito a disseminar essa palavra do futebol brasileiro aí nesse YouTube, e eu vou ser eternamente grato a você. Inclusive, essa aqui atrás de mim é uma sacola, né, que é a sacola que foi sorteada a camisa oficial do Clube do Coração de um inscrito aqui do canal, né, o Paulo, ganhou a camisa do Santos, e eu vou entregar para ele essa camisa. Também estou sorteando essas camisas, foi a última, esse ano vai ter uma nova camisa, com uma nova cor, um novo style para vocês, e será exclusiva dos vencedores de lives. Não vou usar, não vai ser camisa aqui do canal, vai ser para quem ganhar a camisa na live do canal aqui. Então, cara, se inscreve, fica ligado, ativa o sininho, as notificações. Você será muito bem-vindo, muito bem recebido aqui no canal. Fechou? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.